cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo em surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queria começar essa reflexão falando da beleza dessa carta de São Paulo aos Efésios. É a abertura da carta. Ele vai dizendo o quanto, dizendo para essa comunidade recém-aberta ao Evangelho, a Jesus Cristo, o quanto a gente está unido ao mistério do amor do Pai. E o quanto o sangue do Filho do Pai se derrama em favor de nossa vitória e de nossa salvação. E o quanto tudo está, de alguma forma, planejado, sonhado e desejado na vontade do Pai para a nossa libertação, para a nossa graça, para a nossa vitória. E tudo isso se derrama sobre nós de maneira gratuita, generosa, intensa. E quando chega em Efésios 1:10, ele vai dizer, porque é necessário. Aqui a tradução diz recapitular todas as coisas em Cristo. Outras traduções vão dizer, é necessário restaurar, refazer, dar novo significado, retomar todas as coisas em Cristo. Diz que até a natureza agoniza, ou sonha, ou se debate esperando este restauro. Quero pegar esse pensamento porque é justamente o lema da congregação de São Luís Orione, da nossa congregação, do nosso fundador Dom Orione. Também é um lema de um Papa, Pio X, um grande Papa na história dos tempos de Dom Orione. Restaurar ou instaurar todas as coisas em Cristo é o lema da nossa congregação e da pequena obra, também o lema do brasão do Papa Pio X, também o lema de São Paulo, incansável em falar que Jesus é o verbo do Pai, é a palavra do Pai, é a promessa que o Pai fez aos antigos. E já indo para o Evangelho, e que muitos não se abriram a esta verdade, a esta promessa, a esta espera, e com isso mataram os que anunciavam, mataram os profetas, mataram aqueles que estavam cheios de Deus e na tarefa
e na missão do anúncio da vontade de Deus. Depois tentaram matar até o filho. Jesus está dizendo que todo esse sangue de inocente derramado, todos aqueles que tentaram calar o rio que corria para o mar, ou o anúncio do amor e da justiça, da bondade, da ternura, da presença de Deus conosco, por nós e em nós, todos esses, de alguma forma terão que prestar conta a Deus, porque tentaram interromper o amor, porque tentaram e atentaram contra a vida e contra a vontade de um Deus que no amor se faz mistério, e no mistério se revela pleno e atento à nossa felicidade e à nossa liberdade. E falando do mistério, do amor, da mística, de um Deus que busca a mim e a ti, a todos nós, o tempo todo, não querendo que ninguém se perca, é a oração de Jesus no Getsêmani, é a oração do filho agonizante, ainda preocupado com aqueles que o Pai lhe confiou. Pai, que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se perca. Imagina agora em tempo de Covid, o quanto o Espírito Santo de Deus sopra sobre a humanidade, o quanto o próprio Cristo fica atento às nossas inquietações e o nosso afastamento da realização do mergulho no mistério do amor, da palavra e do corpo e sangue do Senhor entregue em cada altar. Jesus certamente está dizendo que nenhum venha a esfriar-se da necessidade, que nenhum deixe de buscar pela facilidade que os meios de comunicações estão oferecendo a quem está em casa com medo do Covid, ou ainda tranquilizado porque a palavra e a Eucaristia celebrada chega até a sua casa, chega até o seu ninho, mas não chega ao encontro de igreja, comunidade que caminha e presencial no altar partilhando o corpo e sangue do Salvador, na maneira concreta e real. Assim, olhando para Santa Teresa que hoje celebramos, vemos uma mulher teimosa diante de um período que era tido também como um período de ouro para a Europa, porque era o século XVI, era o período dos descobrimentos, das navegações, do alcance da América pelos navegantes portugueses e espanhóis. Era o período também de grandes outras referências, como também a ruptura do cristianismo com Lutero, o momento da reforma, da contra-reforma. Estava uma evolução em torno do pensamento, do livre agir, das ousadias e a expansão, sempre buscando fora, fora, fora. Teresa se inquieta, porque ela percebe que isso traz um vazio danado, e ela quer fazer uma viagem interior. Ela quer buscar dentro de si a grandeza, a fortaleza, o amor e a graça que Deus confia a todos, e confiava a ela também enquanto monja. Imagine que uma monja está insatisfeita, uma religiosa não consegue mergulhar no mistério da verdadeira adoração. E ela está insatisfeita porque o monastério em que ela vivia, e o jeito de ser monge naquela época, era em grandes comunidades. Acreditava-se que no mosteiro em que ela estava era de 150 a 180 irmãs. Era uma aldeia, era um bairro. E muito ruídos, muito barulho, muita conversa, e ela não conseguia fazer o recolhimento necessário para o mergulho que tanto a sua alma desejava. E aí Deus vai trabalhando o seu coração e vai dizendo a Teresa que existe uma intimidade divina, que existe um mergulhar da alma nos braços do Criador, ou na graça do ressuscitado, ou na presença do Salvador. E ela vai ficando cada vez mais entregue e cada vez mais inquieta com o estilo de vida que elevava, querendo uma rigidez, uma austeridade, uma simplicidade, e vai escrevendo tudo que sente, tudo que passa. Por isso mais tarde Teresa vai ser tida também como doutora da igreja. Já agora, nos anos 70, Paulo VI vai também olhar para os escritos de Teresa, para a contribuição que ela traz para a mística, para a espiritualidade, para a reflexão cristã, e vai tê-la também no hall das mulheres doutoras da igreja. Começa com Teresa e também Santa Catarina de Sena, duas grandes religiosas tidas e reconhecidas como doutoras por pesquisar, por aprofundar e por ensinar o que descobriram. Mais tarde também Padre
Papa João Paulo II vai indicar Teresinha do Menino Jesus como doutora da igreja, e a última mulher a ser indicada nos nossos tempos agora como doutora da igreja é Santa Hildegarda, pelo Papa Bento XVI. Os doutores no processo masculino, os homens na igreja têm diversos, mulheres têm essas 4. Mas a Teresa vai falar de um castelo interior, vai compreender que ela estava fora do seu eu, e com isso tinha uma insatisfação sem tamanho. E aí vai descobrir que e também com a graça do Espírito Santo, e também pelo recolhimento, pela mística, que é preciso caminhar nos corredores e nos cômodos que todos nós temos nessa habitação interior chamado alma, que busca lá no núcleo dela a luz radiante do mistério do amor de Deus, que já ilumina esse castelo interior, mas que às vezes a gente não vai buscar esta luz ou fora do castelo, ou não consegue caminhar as moradas até chegar no centro. E ela vai dizer que existe 7 camadas ou 7 cômodos, 7 moradas, para a gente se desfazendo de algumas coisas, amadurecendo para outras e se entregando ao amado. E toda alma tem sede de Deus, de um Deus vivo que já se entregou por nós, e de um Deus que dá sentido à nossa vida, e que nos leva de volta para casa com segurança, e que segura o leme da nossa embarcação na hora da tribulação e da tempestade, e que numa hora de situação de dispersão como essa que estamos vivendo, um mundo tão fragmentado, em que as pessoas não têm mais tempo para voltar-se para si, quando está livre, está com o dedo no teclado de um computador, de um smartphone, de um celular, está no fragmento das informações e sem nenhum aprofundamento em uma causa, no risco de tantas outras bobagens e lixos que as redes sociais trazem à nossa porta, aos nossos olhos, ao nosso coração e à nossa família. A Teresa está dizendo, é preciso se recolher mais, é preciso descobrir que Deus já habita em nós, é preciso fazer essa viagem interior para que a gente se eleve e que a gente busque e compreenda o amor e a presença de Deus em nós. E Teresa não é uma santa difícil que vai fazer uma escala extraordinariamente isolada. Ela diz que entre as panelas, lá no convento, lá na cozinha, se encontra Deus. Entre a vassoura e o tanque de lavar roupa, ou os corredores que precisam de limpar, ou as plantas do mosteiro que têm que ser cuidadas, entre esses elementos do cotidiano se pode encontrar a Deus e se pode fazer uma profunda experiência do amor de Deus por aquela alma. Então assim não precisamos mudar muito os nossos afazeres para sairmos em busca de Deus, mas ter um olhar mais perspicaz, ter uma atenção mais sensível e detalhada para sentir a Deus nas coisas que a gente faz com alma, com amor, sem o resmungar, sem a inquietação da dispersão, mas a gente faz centrado no agora, porque a gente sabe que na vida da gente só existe de maneira extremamente real o agora. As demais coisas estão em outra linha do tempo, do passado e do futuro. E como se sofre preso no passado e como perde-se o presente sonhando o futuro. Pois a Teresa diz que é no presente que Deus quer se encontrar com a alma sedenta dele, com a alma que se entrega a ele. E entre tantos escritos, a Teresa d'Ávila vai deixar também algumas poesias da alma. Tem escritos poéticos impressionantes. Esta mulher, antes que o Papa Paulo VI colocasse a honra no caminhar da igreja de doutora, as universidades da Europa, em especial da Espanha, já reconhecia em Teresa uma grande literata, uma grande doutora da palavra, da poesia, do texto bem trabalhado, da construção do pensamento e do registro das ideias de maneira respeitosa, cristalina e profunda. E entre tantas coisas bonitas que ela diz assim: não turbe o vosso coração. Só Deus basta. Só Deus não passa. Tudo passa. Não vos inquieteis com as coisas. Permanecei e perseverai em Deus, e Ele te sustentará. Porque Deus não passa, e só Ele, a nós, basta. Podemos
compreender também uma outra coisa para concluir. Teresa vai dizer como é importante a ação de graças depois da comunhão. É comum que a gente comunga e começa uma lista de pedidos. A gente acabou de encontrar com um amado que se derramou de atenção e nos abraçou, que iluminou o mais íntimo da nossa alma, que deu sentido profundo àquele momento, e em vez de estar com ele e agradecer a presença dele, a gente puxa uma lista de pedidos e começa tudo de novo, sem perceber o amor, sem perceber o estar tão somente por estar na presença como uma dádiva extraordinária, e começa uma lista quase que mercante de pedidos, pedidos, pedidos. É preciso saborear e é preciso deixar a alma se encontrar com o amado. É preciso render graças. São Paulo vai dizer em outras cartas, a gente precisa colocar-se na presença de Deus com súplicas, louvores, intercessão e ação de graças. Mas nunca deve faltar a ação de graças. Por isso hoje, depois da comunhão, vamos lembrar do conselho de Teresa e vamos render graças a Deus, sobretudo minutos antes da comunhão. E na medida que a gente rende graças a Deus, a gente vai sentindo o quanto Ele é por nós e o quanto a gente pode mudar por percebê-lo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um instante de silêncio, vamos agora neste momento de preces, colocar nossas intenções em forma de preces. Senhor, colocamos todos os professores na vossa presença e diante deste altar. Colocamos também todos os enfermos, e em particular aqueles que conhecemos, aqueles e aquelas pelos quais estamos rezando. E aí lembramos da madrinha Eti, da comunidade de Guararapes, interior de São Paulo, que está num pós-cirúrgico. Lembramos da madrinha Andréia Bortolã, que também passa por um momento difícil, desafiador, de fragilidade física e de luta na recuperação da saúde, da fortaleza física e espiritual. Lembramos das crianças, que no dia de Nossa Senhora celebrávamos tantas crianças, e Nossa Senhora como mãe, atenta e amorosa à vida dos inocentes. Em particular hoje, pensemos naquelas que estão ligadas às nossas famílias, ligados àqueles que aqui estão e àqueles que nos acompanham em casa, mas também carinhosamente pedimos a Nossa Senhora que visite todas as UTIs, todos os pré-natais, todos os hospitais infantis, profissionais de saúde e crianças assistidas por eles, e também as mães gestantes, também as religiosas, também cada homem e mulher que quer fazer uma experiência de escuta ao amor de Deus, ao mistério do amor de Deus, para falarmos depois como Papa Pio X e como São Luís Orione. É preciso renovar todas as coisas em Cristo. É preciso instaurar a humanidade, restaurar no ressuscitado. Tudo isso vos pedimos, Senhor Deus, nesta noite em que lembramos de vossa filha, tão íntima e querida, com uma alma tão aberta a Ti, a ponto que temos a experiência de que um serafim, com uma flecha de fogo, feriu o seu coração, quando ela fez a experiência mais profunda de intimidade contigo. Que Santa Teresa nos ajude e nos assista na nossa caminhada de intimidade com Tua Palavra, com Teu amor, com a Tua luz. Senhor Jesus, ajuda-nos a vivermos na graça de Teresa. Espírito Santo de Deus, fortaleça-nos neste propósito, e Pai de amor e bondade, acolha a nossa prece desta noite. Amém.